Tudo bom, meus queridos? Estava com saudade das pílulas de agilidade, né? Então, no vídeo de hoje, a gente vai conversar um pouquinho sobre o guia do Scrum, criado pelo Ken e pelo Jeff Schuster, tá? Ken Schaber e Jeff Schuster. Então, hoje vai ser um pouquinho diferente. Eu vou deixar aí na tela, como vocês estão vendo aí, o guia do Scrum, qual vocês podem baixar ele, ou seja, fazer o download gratuitamente dele. Tá aí na descrição. Ele é gratuito, tá? Essa aqui é a versão traduzida. Quem quiser pode usar ele em inglês. Então eu já fiz algumas anotações aqui para adiantar e a gente não perder muito tempo no vídeo. Mas o guia do Scrum, depois da nossa nova atualização, essa aqui de novembro de 2020, fazia alguns anos que ele não era atualizado, ele ficou mais lean, ele ficou mais simples, ele ficou mais compacto, tá? Justamente pra vocês entenderem. Ah, Wagner, o que é esse tal de Scrum? Sim, é isso que vocês vão entender no decorrer desses vídeos. Nos vídeos anteriores eu falei um pouquinho para vocês do princípio do manifesto ágil, sobre o manifesto ágil, sobre algumas outras coisinhas. Então agora a gente entra na questão do Scrum. O que é o Scrum? O Scrum é nosso framework utilizado mundialmente em pequenos, médios e grandes projetos. Ah, Wagner, eu escuto que normalmente eu não posso usar o Scrum em projetos grandes. Pessoal, vocês conhecem o termo chamado Squad? Tá? Foi um termo cunhado pelo Spotify. Sim, o Spotify, o teu de música aí. O Spotify sentiu a necessidade porque, para eles gerenciarem os seus projetos, o número de elementos, na verdade, do time, né? Tem um limite mais ou menos de 10 e 12 pessoas, tá? Normalmente a gente tem essa... como é que se pode dizer, essa elaboração, tá? Só que eles sentiram a necessidade de aumentar o número de pessoas. Aí eles criaram um termo chamado Squad. Então, a gente existe a Squad do Scrum. O que é isso? A Squad do Scrum, que não tá aqui nesse livro, inclusive, tá? O que é? São mais de um time Scrum trabalhando com um objetivo comum. Sim, um objetivo comum. Só que de cada time tem os seus desenvolvedores, tem o seu PO, tá? E tem seu Scrum Master. E daí o Scrum Master, eles se conversam, tá? Bem como o PO, mas todos com um objetivo em comum. Mas aqui o propósito desse vídeo não é falar sobre Squad, mas é falar sobre o guia do Scrum, o principal propósito dele, né? Nesse vídeo que vai ser bem curtinho. Então vamos lá, tá? Qual que é o propósito do guia do Scrum e as principais definições dele? Como vocês estão vendo aí na tela, ele foi desenvolvido lá por meados dos anos 90, saiu a primeira versão em 2010. Depois, qual era o princípio? Para ajudar as pessoas em todo o mundo a entenderem o Scrum, a entenderem esse framework que foi criado lá junto com as metodologias ágeis, certo? Então, o Scrum, ele é um framework que faz parte das metodologias ágeis, ok? E qual que ele é? Aqui tem, ó, evoluímos o guia desde então por meio de pequenas atualizações funcionais. O guia Scrum, ele contém o quê? Definição do Scrum, até deixa eu deixar mais destacado para vocês. Esse guia tem a definição e cada elemento desse framework, os papéis, tudo como que funciona dentro dele. O valor geral, qual se agrega o resultado obtido com o Scrum e o que tem aqui que eu deixei anotadinho aqui, olha só. Deixa eu deixar pintadinho aqui para vocês, ó, mudar o modelo central ou ideias do Scrum. Sim, as ideias sobre Scrum, porque o Scrum pode ser usado não apenas para software, mas em todo que tipo de projeto. Remover elementos ou não seguir as regras do Scrum encobre os problemas e limita os benefícios do Scrum, potencialmente, né, até tornando inútil. Então, cuidado, o Scrum tem várias regrinhas que vocês devem seguir, certo? E inclui muito além disso, né, o desenvolvimento de produtos de software, porque o Scrum não é só para produto, ele cai fora dos produtos também. Vocês podem usar para qualquer coisa, tá? É só vocês terem boa vontade e aplicar as regrinhas deles, certo? Então vamos lá, tá? Aqui tem algumas páginas que vocês podem ver depois, mas o intuito principal aqui é falar sobre a definição do Scrum. Sim, Wagner, definição do Scrum. Para ti que é estudante, para ti que é profissional, quer entender um pouquinho sobre isso, ou então, até mesmo para ti que caiu de paraquedas nesse vídeo. Inclusive, eu vou deixar aí embaixo um vídeo de uma aula minha, que a gente conversou em qualidade, como vocês aplicarem algumas práticas do Scrum para a organização pessoal de vocês, pro dia a dia, tornando tudo mais fácil, tá? Então vamos lá. Scrum é um framework, tá? Que leva a ajuda a pessoas, times e principalmente organizações a gerar valor por meio de soluções adaptativas, tá? Para problemas complexos.
complexos. Em suma, o que é o Scrum? São esses 4 passinhos que vocês estão vendo aí na tela. Primeiro deles, nós temos o nosso PO, o Product Owner, também conhecido como PO, né? Quem é esse carinha? Esse carinha, ele é o dono do produto. Normalmente, a gente tem alguém dentro da equipe que representa esse papel do PO, mas tem vários casos, quando a gente tem uma equipe muito pequena e quer aplicar, a gente não consegue ter alguém que represente o PO, o nosso PO acaba muitas vezes sendo o próprio cliente, mas isso não está escrito aqui, tá? Tô falando para vocês casos de exceções ou coisa que a gente pode fazer quando a nossa equipe é muito pequena, mas normalmente a gente tem uma pessoa que representa o PO. Quem é esse PO, então? Esse PO representa a pessoa, tá? Para quem nós vamos desenvolver o produto. Pode ser um software, pode ser, sei lá, qualquer coisa que vocês queiram desenvolver, tá? Inclusive, a gente já tem casos do Scrum ser aplicado na engenharia civil, tá? Quase gaguejei aqui, né? Mas não tem problema, a gente continua, tá? Então, o que faz o nosso PO? Ele ordena o trabalho para um problema complexo em um Product Backlog. Wagner, o que é um Product Backlog? Pessoal, Product Backlog é o que? É tudo que nós temos para fazer. É uma lista, tá? Que normalmente a gente faz uma priorização dela. Em alguns casos a gente estima quanto tempo demora para ser realizado cada tarefa, tá? Então, assim, ó, são várias e várias tarefas que nós temos que realizar para entregar lá no final o produto pronto, tá? Então, é isso que ele faz, ele ajuda nessa ordenação. O que é mais prioritário naquele momento para ele? Wagner, eu errei a ordem. Não tem problema, tá? Justamente, o Scrum, ele é adaptável. A qualquer momento, nós podemos mudar. Ok? Depois nós temos quem? O Scrum Team. Quem é esse tal de Scrum Team? Tá? Pessoal, o Scrum Team são os nossos 3 papéis. O Scrum Master, o PO e os desenvolvedores. Muito cuidado com isso, tá? Então, o Scrum Team, ele transforma uma seleção de trabalho, certo? Em um incremento, tá? De valor durante uma sprint. Ai, meu Deus, Wagner. Pessoal, vamos bem simples. Sprint é um prazo de tempo, normalmente entre 1 e 4 semanas. É um prazo de tempo para nós realizarmos as nossas tarefas. E aqui diz, ó, uma seleção de trabalho. Sim, então a gente tem tudo para fazer. O que a gente faz? A gente pensa, é de 1 a 4 semanas. A gente seleciona uma fatia, normalmente as que estão em primeira ordem, né? A gente seleciona aquela fatia e arrasta. Então, nesse nosso sprint, que a gente fala que é o sprint, o backlog da sprint, na verdade, que é a nossa seleção, essa fatia que nós selecionamos, justamente essa fatia a gente realiza nesse período de tempo. É simplesmente isso. A gente separa uma fatia do que tem de tudo que tem para realizar, na verdade, né? Para realizar nesse período de tempo, de 1 a 4 semanas, ok? E o Scrum Team e seus stakeholders, que são os envolvidos, ou seja, o nosso Scrum Team é quem? O nosso PO, o nosso Scrum Master e nossos desenvolvedores, juntamente com os stakeholders, que são os envolvidos. Eles inspecionam os resultados e se ajustam para a próxima sprint. Então, eu olho. O que tem lá? Lá no final da nossa sprint, a gente tem uma revisão, tá? No qual a gente apresenta o que foi feito ao nosso PO e aos stakeholders. Ó, a gente fez isso. Tá, tu quer continuar nesse ritmo aqui? Ou então, nesse ritmo não, né? A gente continua nessa ordem, tu quer modificar alguma coisa no projeto? Tu quer tirar alguma coisa? Tu quer repriorizar? Beleza, a gente ajusta. Então, essa que é toda a beleza do Scrum, pessoal. É ajustar a qualquer momento. Ou seja, finalizou o sprint, a gente ajusta. Sempre ajusta. Ficou uma tarefa que não foi feita, a gente ajusta para a próxima sprint. Reprioriza ela se necessário. Então é esse jogo que nós vamos ter com o Scrum, tá? E, só para fechar aqui, o Scrum ele é simples, como vocês estão vendo aí na telinha. Então, experimente como está e determine se sua filosofia, teoria e estrutura ajudam a atingir os seus objetivos. Então, não custa de nada vocês
pararem, tentarem aplicar o Scrum para os seus projetos. Então aqui fica uma frasezinha para vocês, né? No qual o framework do Scrum, ele proporciona, tá? Proporciona não, né? É verdade, né? Propositalmente, tá? Ele nos proporciona o incompleto. Incompleto, Wagner? Sim, justamente. Se tu não sabe tudo que precisa, não todas, eu ia dizer todas as etapas do projeto, mas serve também, né? Se a gente não sabe todas as etapas ou tudo que a gente precisa para o nosso produto ou para o nosso projeto, tu pode usar o Scrum, porque literalmente a gente tem aqui, ó, o incompleto, apenas definindo as partes necessárias para implantar a teoria do Scrum. Então, justamente, consigo fazer tudo? Não consigo? Ou então, pelo menos, tu tenta de início aplicar algumas coisas de Scrum, para finalmente, depois, vocês irem se acomodando, aplicarem todos os pontinhos que nós temos sobre o Scrum. Certo, meus queridos? Por hoje a gente para aqui. No próximo passo a gente conversa sobre a teoria por trás do Scrum. Então tu fica ligado aí no canal, tu se inscreve no canal, já dá um curtir nesse vídeo, ativa as notificações, porque o canal aqui, ó, além de trazer vídeos na área de educação, na área de tecnologia, novidades e dicas, a cada momento tu aprende um pouquinho mais, né? Porque, como eu sempre digo aos meus alunos, depois que você aprende, tudo fica mais fácil. Abração, meus queridos, e até o nosso próximo vídeo.